Você já ouviu falar das famosas crises febris? Também conhecidas como convulsões febris. Motivo recorrente de internações hospitalares e de temores dos pais preocupados com o bem-estar dos seus pequenos. Sim, estamos falando das mais típicas crises epiléticas da infância. Mas não se confunda, não estamos falando de doença ou transtorno epilético. As crises febris são as crises epiléticas mais comuns de toda a infância. Mas afinal de contas, o que elas são? Fenômenos marcados pela imaturidade da circuitaria neuronal responsável pelo nosso termostato, nossos circuitos neuronais da regulação da temperatura corporal. A criança tem um amadurecimento desses centros, dos quais o âmago é o hipotálamo. E à medida que ela está em desenvolvimento desses centros, ela fica mais exposta a contextos inflamatórios como a febre, sendo causa do que nós chamamos de uma tempestade elétrica do cérebro, redundando em crises epiléticas. As crises febris, elas podem ser simples ou complexas. As simples costumam ser episódios únicos, breves, menores do que 5 minutos. Eventos marcados por inicialmente uma contração tônica dos membros, seguida por abalos musculares ritmados que nós chamamos de clonias na medicina. Quando não há um histórico familiar muito abundante, quando essas crises são em torno de ou pelo menos acima do primeiro ano de idade, menos e também anteriores aos 5 anos, a taxa de recorrência é mínima e a tendência é que elas sejam apenas uma memória benigna, embora um tanto assustadora, de uma infância saudável. Já quando complexas, merecem o dobro de nossa atenção como médicos neurologistas. Por quê? A tendência é que elas possam se estender e se converter, na verdade, em um transtorno epilético que perdure até a vida adulta. Afinal, o que são crises febris epiléticas complexas? São crises marcadas por uma duração mais prolongada, mais do que 3 a 5 minutos. São crises marcadas por elementos focais, não apenas tônico-clônicos, os quais eu citei anteriormente, mas elementos disperceptivos. O que é um elemento disperceptivo? Elementos que os pais tradicionalmente, corriqueiramente chamam de ausência. Nós chamamos de crises focais disperceptivas, como por exemplo a parada comportamental, em que a criança ela tem uma breve desconexão. Ela tem um prejuízo temporário da percepção do ambiente e ela fica como que desconectada, literalmente. As crises complexas costumam ocorrer em sequência, são mais do que alguns eventos. E quando ocorrem, elas ocorrem também pluralmente, elas ocorrem em salvas de crise. Nos preocupam também quando essas crises complexas ocorrem antes do primeiro ano e também após o 6º ano. Lembrando que uma crise, para que seja considerada febril, ela deve ocorrer dos 6 meses até no máximo os 5 a 6 anos, a depender da referência. Mas afinal de contas, quando você, pai e mãe, deve se preocupar a ponto de levar o seu pequeno para um atendimento hospitalar? Primeiro, quando essa crise se tornar excessivamente prolongada. Acima de 5 minutos, as autoridades médicas do transporte médico, como o SAMU, deve ser contatado. Você está diante de uma emergência neurológica. Em segundo ponto, quando esta criança não retorna ao seu basal, ela não retorna ao seu comportamento típico, ela se mantém sonolenta, ela se mantém torporosa, mantém uma desorientação espacial, temporal, por mais de 30 minutos. Terceiro ponto, quando essa criança se machuca durante uma crise, ela pode se cortar, ela pode até mesmo deglutir material gástrico do interior gástrico e acabar tossindo um pouco em excesso.
ela pode machucar a sua cabecinha durante um abalo muscular e sofrer uma contusão, um traumatismo crânioencefálico. Se suspeita, se o local em que ela teve essa crise oferecer perigo físico ou suspeita de perigo físico, essa criança deve ser conduzida para uma avaliação médica especializada. Especialmente nos casos tipicamente complexos, seu pequeno deve necessariamente se beneficiar de uma condução e avaliação de um médico neurologista. Se possível, um especialista em epilepsia. Idealmente, ele poderá se beneficiar de exames, sumamente o exame físico. Assim como disse o próprio pai da medicina, Hipócrates, no 5º século a.C. Todo paciente deve ser visto, ouvido e tocado. O exame médico adequado, especialmente, é aquele em que o médico conversa e te examina. Após isso, quando indicado, os exames complementares, a depender um eletroencefalograma, a depender uma neuroimagem como ressonância e tomografia computadorizada. E quais os cuidados que você, pai e mãe cuidadosos, deverão se ater diante do drama de uma crise febril? Primeiro, vele pela integridade física da cabeça do seu pequeno. O mais importante é que ele não sofra contusões, machuque o couro cabeludo e o corte, ou até sofra piores, traumatismos importantes crânioencefálicos. Não se preocupe com a língua, ela não vai ser deglutida, ela vai se manter onde está e você, sim, você pode perder o dedinho. Se possível, tente colocar o seu pequeno em posição lateralizada, cabeça e tronco, a fim de que ele não degluta o conteúdo gástrico e até sofra um perigo de engasgo. E se possível, mantenha o ambiente seguro, cuidado com cacos de vidro, cuidado com objetos cortantes, cuidado com ambientes em que a criança possa se afogar, como rios e ambientes como praias. Passado o terror de uma crise, em média 1 a 2 minutos, essa criança deve ser acalmada, acolhida nos seus braços, com todo o carinho que você muito bem sabe oferecer. E ela deve ser mantida em observação direta. Deve voltar ao seu devido estado de consciência e alerta e reatividade em pelo menos próximo de 30 minutos. E não esqueça ainda, se essa criança teve a sua primeira crise, ela sempre deve ser avaliada a nível hospitalar. E por fim, queridos, falamos de uma condição usualmente benigna, que na grande maioria das circunstâncias não demandará um tratamento continuado. Mas volto a dizer, a depender de caso por caso, se suspeitada uma crise de natureza epilética como transtorno, eventualmente um tratamento deverá ser instituído conforme o manejo do seu assistente neurologista. E por fim, meus caros, saibam que não há qualquer associação entre crises febris e qualquer sequelas maiores do aprendizado, do neurodesenvolvimento, na grande maioria das circunstâncias. Mas saiba, crises complexas demandam a devida atenção e crises prolongadas são uma emergência. Aquelas crises com duração superior a 5 minutos devem receber atenção a nível de urgência neurológica e devem ser conduzidas imediatamente ao pronto-socorro para atendimento e correção do que nós chamamos de status epilético. Esse sim pode conduzir a criança a sequelas neurológicas, às vezes irreversíveis. E por fim, meus amigos, sim, chegamos ao final de mais um Papo Cabeça. Se você acredita que esse conteúdo possa ter ajudado pessoas, especialmente pais, mães e até familiares preocupados com a saúde dos pequenos da sua família, compartilhe esse vídeo. Dê o seu like em apoio e nos siga nas redes sociais para mais conteúdo especializado e acessível. Acima de tudo, saúde!
para o seu cérebro.